Professor Diego Vitelli falando. Nós vamos continuar a tratar de bioquímica celular e hoje vamos começar a falar dos compostos orgânicos. Você precisa tomar cuidado que um composto orgânico, obrigatoriamente, ele tem que obedecer a duas condições. Na maioria dos casos, o composto orgânico é aquele que é fabricado pelo organismo. O organismo é capaz de fabricar. É válido te afirmar que nem sempre vai ser assim. Existem compostos orgânicos que o organismo não é capaz de produzir. Mas, em linhas gerais, um composto orgânico é aquele que teu organismo é capaz de sintetizar. Além disso, nós percebemos também que o composto orgânico é aquele que terá as propriedades típicas do elemento carbono. E quando eu falo para você em propriedades típicas do elemento carbono, não é só a tetravalência, que o carbono é capaz de fazer 4 ligações, mas principalmente a propriedade do encadeamento. Encadeamento quer dizer que o carbono ele tem a propriedade de formar cadeias longas, formar cadeias extensas, formar cadeias, com muitos elementos carbono. Veja que os compostos orgânicos que nós vamos trabalhar a partir de agora são compostos relacionados ao metabolismo, olha aí, ao metabolismo, só voltar aqui, pronto. São compostos relacionados ao metabolismo, atuam de uma forma direta no conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Não esqueça, 102, que metabolismo representa sempre o conjunto de reações químicas que acontecem em um ser vivo. Então, existem compostos, nós vamos ver, por exemplo, as enzimas, que elas aceleram reações. Reações que levariam um tempo considerável para ocorrer, ocorrem no intervalo de tempo menor pela participação de uma enzima. Nós vamos ver, 102, que toda enzima representa um catalisador, uma vez que um catalisador acelera os processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Bem, podem atuar também como reserva. Quando eu falo para você, quando eu comento com você a respeito dessa função de reserva, é porque existem alguns compostos orgânicos que guardam energia do nosso corpo. Nós vamos ver um carboidrato chamado de glicogênio. O glicogênio é a reserva energética de um animal. Enquanto que nós vamos ver também que o amido é a reserva energética vegetal. Então, toda vez que um animal precisa de uma energia a mais, ele recorre a essas moléculas chamadas de glicogênio. Bem, exercem uma função também, desempenham também uma função estrutural, fazem parte da composição química das nossas células. Nós vamos ver que são os lipídios, são as proteínas. Observa ainda, verifica ainda, 102, que podem guardar informações. Existem compostos orgânicos que guardam informações. Olha o DNA, repara o RNA. Tanto o DNA, o ácido desoxirribonucleico, como o RNA, o ácido ribonucleico, eles abrigam as nossas informações genéticas. Informações que nós herdamos do pai e da mãe e que nós transmitiremos para os nossos filhos. São as informações para a cor do teu cabelo, para o teu tipo de cabelo, para a tua estatura, para o formato do teu rosto, a cor dos teus olhos. Se você escreve com a mão esquerda ou com a mão direita, são informações que nós herdamos dos nossos pais e que nós transmitiremos para os nossos filhos. Veja que uma última função que nós verificamos, que nós percebemos aos compostos orgânicos, é uma função regulatória, no sentido de que existem compostos orgânicos que regulam, que controlam, que coordenam os nossos processos metabólicos. Aí você tem que tomar cuidado fundamentalmente com as vitaminas. As vitaminas nós vamos ver que são elas que ativam as enzimas que atuam nas nossas reações químicas. Ativam as enzimas que atuam nos nossos processos metabólicos. Então repara muito bem, os compostos orgânicos, veja como eles são extremamente importantes.
Eles participam do nosso metabolismo, são reserva energética, desempenham função estrutural, guardam as nossas informações hereditárias e regulam e controlam diversos processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Filhão, quais são os compostos orgânicos que nós vamos ver aqui obrigatoriamente? Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de carboidratos, vamos falar de lipídios, vamos falar de proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. O primeiro composto orgânico que nós vamos estudar, e a intenção dessa videoaula de hoje, 102, é você verificar os carboidratos. Veja que um carboidrato, meninos, também é conhecido como hidrato de carbono. Você vai perceber que esse termo, essa palavra hidrato, indica, de uma forma direta, a presença de água na estrutura do carbono. Eles são chamados de carboidratos, eles são chamados de hidratos de carbono por conta da ocorrência de carbonos hidratados, carbonos que possuem água. Veja que os carboidratos são os açúcares. O açúcar que você utiliza para adoçar um café, um açúcar que você utiliza para adoçar um suco. O açúcar representa uma forma de carboidrato. Você pode chamar também de glicídio, assim como você pode chamar de glucídios. Então veja, um carboidrato ele pode ser conhecido como hidrato de carbono, ele pode ser definido como açúcar, eu posso também denominar como glicídio ou glucídios. Tem alguns autores que chamam de glúcides. Filhão, repara muito bem na classificação dos carboidratos. Veja que um carboidrato ele pode ser classificado em 3 tipos. E o primeiro tipo que nós vamos ver são os monossacarídeos. Meninos, os monossacarídeos, eles indicam sempre os carboidratos mais simples. São aqueles que não sofrem hidrólise. São aqueles que não são quebrados pela ação da água. Diego, por que eles não são quebrados pela ação da água? Porque são os menores carboidratos. Você vai ver que um monossacarídeo, ele sempre possui de 3 a 7 átomos de carbono. Você tem uma fórmula geral de um monossacarídeo, mas eu prefiro essa aqui, ó, que a fórmula geral de um monossacarídeo é essa aqui, ó, CnH2ON, para confirmar contigo a presença de água na estrutura do carbono. Por isso que é chamado de hidrato de carbono, de carboidrato. Os carbonos já possuem água. Bem, como eu te disse anteriormente, eu vejo de 3 a 7 átomos de carbono compondo um monossacarídeo. É tão verdadeiro isso que você pode perceber, atenção, ó, as trioses, quando nós temos 3 carbonos, as tetroses, quando nós percebemos 4 carbonos, as pentoses, quando você percebe 5 carbonos. As pentoses são importantes para o nosso estudo. Nós vamos ver que há uma pentose do DNA, chamada de desoxirribose, e uma pentose do RNA, chamada de ribose. Nós notamos também as hexoses, aquelas que têm 6 carbonos. E aqui eu chamo a tua atenção para um dos carboidratos que é mais utilizado nos itens, nas questões, ó, o C6H12O6. O C6H12O6 representa quem, Diego? Glicose. Atenção aí, 102. Representa a glicose. Ela é uma hexose, ela possui 6 átomos de carbono. E como eu te disse, no máximo eu vou perceber 7 átomos de carbono, formando um monossacarídeo, sempre de 3 a 7 átomos de carbono. Aí nós temos as heptoses. As heptoses elas são formadas de 7 átomos de carbono. Bem, dito isso, agora que nós já vimos a classificação dos monossacarídeos, atenção, aqui eu cito para você nesse slide justamente as pentoses e as hexoses que são importantes. Diretamente aqui você sabe
que pentose tem 5 carbonos, né? E uma hexose, tu vais perceber 6 carbonos. Tá bem aqui, ó. 5, 6 carbonos, beleza? Como eu te disse, existe 2 pentoses que são importantes. A ribose, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. A ribose, que é a pentose presente no RNA e no ATP. Nós vamos ver que o ATP ele é uma molécula energética e ele representa, assim, um ácido nucleico. Tá aqui a ribose, como é que ela é. Então, é o açúcar, é a pentose presente no RNA, beleza? E no ATP, beleza? A ribose. Eu vejo também a desoxirribose. A desoxirribose é o açúcar presente no DNA. Tá aqui o DNA, ó. E veja que na estrutura do DNA eu noto a presença da desoxirribose, da pentose, do açúcar formado por 5 carbonos que constitui a molécula de DNA. Então, 102, atenção. Se você perceber ribose, ribose é o açúcar do RNA. E se você perceber desoxirribose, é o açúcar do DNA. Ribose é a pentose do RNA, enquanto que a desoxirribose é a pentose do DNA. Disse para você também que as hexoses são importantes. E aqui eu destaco para você 3 hexoses. 3 hexoses que você tem que tomar cuidado. A glicose. Veja que a glicose ela é uma fonte energética para as nossas células. Veja que a glicose é um produto final da fotossíntese. Veja que a decomposição, ou seja, a quebra da glicose, gera ATP. A glicose é extremamente importante, meninos, porque ela é um combustível. É a partir da glicose que eu consigo produzir todo o ATP necessário aos meus processos vitais. Eu consigo produzir todo o ATP necessário aos meus processos vitais. Então não esquece, é uma fonte de energia, é um produto final da fotossíntese, é matéria final do mecanismo de fotossíntese e é a partir da glicose, a partir da quebra da glicose, que ocorre a liberação de ATP, ocorre a liberação de energia para os nossos diversos processos metabólicos. Meninos, além da glicose, eu vejo também uma outra hexose, que é a frutose. Ela recebe esse nome porque ela está presente nos frutos. E é ela que dá o sabor doce. É ela que permite o sabor açucarado aos frutos. E além disso, veja que ela é transformada em glicose no fígado. Essa frutose ela pode ser convertida, ela pode ser transformada no fígado. Nós vamos ver para frente que o fígado ele é um dos órgãos que promovem o armazenamento de glicose. Então lá no fígado essa frutose, como tem a mesma estrutura molecular, né, a mesma fórmula molecular da glicose, essa frutose ela pode ser convertida em glicose. Percebemos também uma última hexose, que é a galactose. A galactose ela é encontrada no leite. Nós vamos ver que ela está presente, ela é um monossacarídeo presente no leite. E ela também pode formar glicose no fígado. Então repara muito bem, 102. Além da glicose chegar de uma forma direta para ser guardada no fígado, veja que frutose e galactose podem ser convertidas em glicose no fígado. Por quê? Porque os 3 monossacarídeos que você vê são formados assim, olha a fórmula molecular deles, C6H12O6, C6H12O6. Então a estrutura molecular é a mesma, é só um rearranjo na molécula para permitir a conversão de um tipo em outro, tá bom? Então tomar cuidado que pentose, ribose, desoxirribose, a ribose é do RNA, enquanto que a desoxirribose é do DNA. Tomar cuidado que de hexose nós temos o quê? Glicose, frutose e galactose. Tá? Glicose, excelente fonte energética. Frutose está guardada, está presente nos frutos diversos, é ele que dá o sabor doce. E tu percebe que a galactose ela está presente no leite. Ela constitui o leite. É um dos carboidratos presentes no leite. Muito bem, dando sequência, agora nós vamos ver a segunda classe de carboidratos. Falamos dos monossacarídeos e agora nós vamos ver os disacarídeos. Você chama assim, tem alguns autores que chamam de oligosacarídeos.
Os oligosacarídeos são aqueles formados por poucas moléculas de monossacarídeos. Os oligosacarídeos mais comuns, meninos, são os disacarídeos. E repara muito bem 102 no prefixo di. Significa dizer que um disacarídeo, que é o óligo mais comum, ele é formado sempre por 2 monossacarídeos. Ele sempre será constituído, ele sempre será formado por 2 monossacarídeos, sempre 2. Quer ver só como é verdadeiro? Aqui eu apresento para você 4 exemplos, tá, de oligosacarídeos, especificamente de disacarídeos. Repara muito bem que eu tenho como exemplo de disacarídeo a maltose, a celubiose, a sacarose e a lactose. Veja como é verdadeiro quando eu te afirmo que um disacarídeo, quando quebrado, forma 2 monossacarídeos. Repara muito bem, quando você quebra a maltose, eu vou gerar sempre 2 monossacarídeos, ó. 2 mono. Quer ver como é verdadeiro? A maltose, quando quebrada, resulta em glicose mais glicose. Veja que a maltose ela está presente em vegetais. A celubiose, quando quebrada, ela resulta também em 2 mols, em 2 moléculas de glicose, tá? E ela é fruto da degradação da celulose. Veja também que a sacarose, quando quebrada, ela resulta em glicose mais frutose. Glicose mais frutose. Olha como é verdadeiro. Um sendo quebrado em 2. O disacarídeo, quando quebrado, forma 2 monossacarídeos. Não esquece, ó. Um di, ele sempre vai originar 2 monossacarídeos, sempre. Então veja que quando você quebra a sacarose, você tem glicose mais frutose. Observa que está presente na cana-de-açúcar. Veja ainda a lactose. A lactose que está presente no leite. E por que, Diego, que você disse anteriormente que a galactose também está presente no leite? A galactose está presente no leite porque quando você quebra a lactose, você tem a produção de glicose mais galactose. Está bem aqui, ó. Por isso que está presente no leite. Então, quando você quebra a lactose, você tem a produção de uma molécula de glicose e a produção de uma molécula de galactose. Tudo bem? Lembra que tem algumas pessoas que apresentam intolerância à lactose. O indivíduo que é intolerante à lactose, ele não consegue produzir uma enzima chamada de lactase. E essa lactose em excesso no teu corpo, ela passa a ter um perfil tóxico. Ela te permite toxicidade, ela te gera toxicidade. Observa que a lactose é o açúcar presente no leite. Está presente no leite. Muito bem. Além disso, nós vamos ver uma última categoria de carboidratos. Já falamos dos monossacarídeos. Já falamos dos oligosacarídeos, em especial dos disacarídeos. E agora nós vamos ver os polissacarídeos. Filhão, 102, quando você observa esse prefixo poli, quer dizer sempre vários. Ou seja, é aquele formado por muitas moléculas de monossacarídeos. Por muitas. E repara muito bem nos exemplos aqui, ó. Você tem como exemplo de polissacarídeo o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. O amido é uma reserva energética de planta. É a reserva energética dos vegetais. Está presente, por exemplo, em grande quantidade na batata. A batata ela possui a batata inglesa, a batata comum, ela possui um grande teor de amido. É uma reserva energética de planta. Falei para você do glicogênio. O glicogênio é a reserva energética dos animais. Esse glicogênio ele fica guardado no fígado e fica guardado também nos teus músculos. Toda vez que ocorrer a necessidade, né, o glicogênio ele é quebrado no músculo, ele é quebrado no fígado em moléculas de glicose. Não esqueça que eu comentei contigo que essa glicose ela é uma molécula extremamente energética. É combustível para a produção de energia, de ATP. Lembra que ATP é sinônimo sempre de energia. Muito bem, nós temos a quitina.
A quitina ela vai formar aquela casca dos artrópodes, aquela casca do caranguejo, aquela casca do camarão, aquela casca da lagosta. Tu observa que é uma estrutura muito rígida, muito forte. Às vezes as pessoas tentam quebrar, né, a casca de um caranguejo, acabam sofrendo um rompimento do elemento dentário, do dente. Então, para você ver que nem todo carboidrato é frágilzinho como um açúcar comum. Existem carboidratos fortes. Então, a quitina nos artrópodes vai formar um esqueleto externo. Nós chamamos de exoesqueleto. Além disso, vai formar uma membrana externa de célula de fungo, vai formar a parede celular de fungos. Quando chegarmos lá nas membranas de células, eu vou te mostrar essa parede celular. Então, forma a parede celular de fungos. Por isso que ela é conhecida também como quitinosa. Bem, o último polissacarídeo que você tem que tomar cuidado é a celulose. A celulose ela forma a parede celular dos vegetais. Não esquece 102. Parede celular do fungo, quitina. Parede celular dos vegetais é rica em celulose. Por isso que muitos autores chamam também de membrana celulósica. É a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Então hoje nós vamos parar por aqui. Nós terminamos os carboidratos e na próxima videoaula vamos passar para os lipídios, ok? Qualquer dúvida que você tenha, os nossos canais de comunicação estão abertos. Pode perguntar sem problema algum, que através do nosso canal de comunicação eu respondo você, ok? Um abraço para todos, um abraço para todos os alunos da 102 e até a nossa próxima videoaula. Tchau!